Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje eu vou dar para vocês 6 dicas para mudar para o Linux. Então, se você está usando o Windows e quer migrar para o Linux, nesse vídeo você vai encontrar 6 dicas baseadas na minha experiência que vão lhe ajudar com certeza a fazer essa migração. Então vamos lá. A primeira dica é o seguinte: comece a usar o Linux em uma máquina virtual. Então, por quê? O Linux, quando você sair do Windows e mudar para o Linux, você pode ter um choque de interface muito grande, dependendo da distribuição que você utilizar. E você também pode não saber fazer algumas coisas, certo? E vai precisar do Windows. Então, de início, a dica que eu dou para você é o seguinte: comece a usar o Linux em uma máquina virtual, certo? É só para o início. Depois de você ter pegado jeito com o Linux, esquece o Windows e passa só a usar o Linux, se você puder fazer isso, certo? Então, essa é a primeira dica. Comece a usar o Linux em uma máquina virtual. Você vai ter uma adaptação melhor, certo? Segunda dica: se for usar desktop, use o Linux Mint. Então, o que acontece? O Linux Mint ele foi desenvolvido para desktop. Na minha opinião, ele tem uma interface parecida com a do Windows, certo? Parecida com a do Windows 7, que é o mais utilizado. Não é algo idêntico, certo? Não pense que tudo vai estar no mesmo canto, tudo vai funcionar do mesmo jeito. Não é isso. Mas é uma interface que não tem um choque tão grande, uma diferença tão grande. Se você for usar o Linux Mint, você não vai ter um choque tão grande. Inclusive, eu pedi para alguns usuários que só usam Windows fazer algumas atividades no Linux Mint, e eles fizeram todas. Claro, atividades simples, eu não pedi eles para hackear a NASA, certo? O que eu fiz foi pedir, por exemplo, para abrir o navegador. Então, eu não ensinei nada, eu só botei o computador na frente deles e disse: abre o navegador. Eles foram lá e abriram o Mozilla. Aí eu disse: abra um aplicativo para editar texto. Aí eu fui e disse: o nome do aplicativo é tal. Aí eles foram e abriram esse aplicativo. Então, é simples, certo? A interface é parecida e não tem esse choque de uma diferença tão grande, beleza? Então, na minha concepção, para desktop, o Linux Mint é a melhor escolha. A terceira dica é o seguinte: se você for usar servidor, use o CentOS. O CentOS é um sistema bom para servidor, certo? E o legal dele é porque ele tem muito conteúdo na internet, certo? Eu trabalhei em uma empresa que, nessa empresa, eu tinha no meu computador um dual boot com Windows 10 e Linux Mint, e nós administrávamos servidores Linux, e os servidores todos eram CentOS. Então eu usava tanto o Windows como o Linux para administrar os servidores CentOS, certo? Então, o que acontece? Quando eu precisava de qualquer coisa sobre o CentOS, eu ia na internet e conseguia encontrar. Então, isso é legal porque ele tem muito conteúdo, então aprender a mexer nesse sistema aqui vai ser fácil. Claro, pessoal, isso aqui é Linux, então se você tem a base de Linux, você vai conseguir mexer nisso aqui. Mas a gente sabe que cada sistema tem ali uma peculiaridade, cada sistema às vezes coloca o mesmo arquivo em um local diferente, então esses detalhezinhos você encontra na internet sobre o CentOS. Então, se for usar servidor, use CentOS. A quarta dica é o seguinte: tenha sempre o Windows à sua disposição. Lembre-se de um detalhe: o Linux é um excelente sistema operacional, mas ele não faz tudo, certo? Tem alguns programas que só rodam no Windows. Tem alguns programas que você vai precisar do Windows para poder utilizar, que o Linux não tem. Inclusive, nessa empresa que eu trabalhava de administração de servidores, tinha um programa que tinha para o Windows, funcionava perfeitamente, rodava perfeitamente no Windows, e eu administrava os CentOS com ele, certo? E no Linux também tinha esse programa, só que ele não funcionava. Ponha uma coisa na sua cabeça: o Linux é muito bom, mas algumas coisas só funcionam no Windows. Eu tive um professor na faculdade que ele é fanático por Linux e odeia Windows, mas ele sempre dizia pra gente: pessoal, tem uma máquina virtual aqui no meu computador de Windows. Mas por quê? Porque o Linux não faz determinada coisa que eu preciso. Então, só para você ter ideia, o cara é professor de universidade, então ele tem essa consciência de que é bom sempre ter um Windows ali pertinho da gente para quando nós precisarmos, podermos ir lá e usar. Beleza? Então, fica essa dica aí. Tenha sempre o Windows à sua disposição. Quinta dica: se você não tem um computador para instalar o Linux, nem uma máquina virtual, você pode instalar em um pendrive. O legal é isso, pessoal. Se você não tem computador, não tem nada, porque para fazer uma máquina virtual, você vai precisar do computador.
Então, se nem o computador você tem, você não vai ter como fazer uma máquina virtual do Linux. Mas, se você tiver uns trocadinhos para comprar um pendrive de 8 GB, na verdade um pendrive de 4 GB, que hoje está bastante barato. Comprar um pendrive de 4 GB, você consegue instalar o Linux nele, na verdade fazer um pendrive bootável com ele, que inclusive eu ensinei aqui no meu canal. E você pode utilizar o Linux, você pode ter esse primeiro contato com o Linux através dele. Então você sempre vai precisar colocar o pendrive no computador e dar o boot por ele. Aí você pensa, mas eu nem computador tenho. Eu também, eu nem computador tinha, mas a faculdade tinha. Então eu fiz esse pendrive bootável. Na verdade, pessoal, eu comecei com um CD, certo? Um CD que eu executava o Linux e depois eu descobri que dava para fazer no pendrive. Fui pro pendrive e ficou bem mais rápido, bem melhor, certo? E na faculdade mesmo, eu usava os computadores da faculdade. Quando era aula de Linux, justamente desse professor que eu citei agora há pouco, eu colocava o Linux e ele sempre me elogiava. Dizia, cara, é isso aí mesmo. Então fica essa dica aí para você. Dá para fazer o pendrive bootável e usar o Linux por ele. E o mais legal do pendrive bootável é porque você pode acanalhar com o Windows do jeito que quiser. Desculpa, acanalhar com o Linux do jeito que quiser. Que quando você desligar e ligar de novo, ele vai voltar para o mesmo estado. A parte chata é porque se você salvar um arquivo e desligar, ele perde, mas tem essa vantagem. Como você vai estar aprendendo, você pode fazer o que quiser no sistema. Que quando você ligar novamente, ele vai voltar ao normal, beleza? Então, usa aí um pendrive bootável. E a sexta e última dica, tenha em mente que o Linux pode apresentar falhas. Isso aqui eu estou dizendo para vocês, porque quando eu passei para o Linux, eu pensava, não, o Linux nunca vai travar, o Linux é Linux, aqui é perfeito, não sei o que, e na verdade não é bem assim. Ele apresenta falhas, claro, não falhas que vai fazer você, não posso dizer, desistir do sistema operacional, não é isso. Uma vez ou outra ele vai travar, uma vez ou outra você vai ter um problema com o pendrive, alguma coisa assim, mas eu diria que o Windows tem mais falhas do que o Linux, certo? Pela experiência que eu tive com o Linux, o Windows ele apresenta muito mais falhas do que o Linux. Então, fica essa dica aí. Então, tenha em mente que o Linux ele pode apresentar falhas. Uma hora ou outra vai travar, uma hora ou outra você vai ter que tirar o pendrive e botar em outra porta, porque aquela porta está funcionando, mas aconteceu alguma coisa e não reconheceu o pendrive. Então, tenha isso em mente, beleza? Bom, esse aqui é o fim, certo? As 6 dicas que eu tinha para vocês eram essas. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá um like, se inscreve aí no meu canal para ficar por dentro de todas as novidades que eu tenho para vocês. Valeu!